Bom dia, pessoal. Então, hoje vamos dar continuidade à disciplina de Penal 1, tratando de um conceito que é extremamente relevante na análise da lei penal no espaço, porque, em princípio, aplica-se a lei penal brasileira às condutas praticadas no território nacional. Isso a gente extrai do artigo 5º e imagina, né, dentro dessa perspectiva também estendida de território dada pelo sexto, de que tanto faz o local onde inicia a conduta, onde ela é praticada no seu todo ou em parte, como o local onde se produziu ou deveria se produzir o resultado, isso acaba fixando a competência por conta do princípio da ubiquidade. Então, nessas relações da lei penal no espaço, o princípio que vige é o princípio da ubiquidade. Tanto faz o local da ação ou omissão, como o local do resultado. Eles vão fixar a norma a ser aplicada à conduta. Portanto, isso vai fixar a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira. É exatamente atendendo ao fenômeno do chamado crimes à distância, onde normalmente parte da ação ou a ação é praticada num determinado estado e acaba alcançando o resultado no nosso território, ou o inverso, a ação é praticada em nosso território e o resultado vai para outro estado soberano, ou seja, é alcançado em outro estado soberano. Então, a ubiquidade já é um elemento de extensão muito grande. Mas, para além dessa situação, onde há uma extensão da territorialidade, existem casos de extraterritorialidade, onde o fato, tanto a ação, a omissão, quanto o resultado, é produzido fora da soberania territorial brasileira, fora do território brasileiro, sem nem ao menos tocar, né, como no caso da ubiquidade, e ainda assim é possível aplicar a lei penal brasileira. São as hipóteses de extraterritorialidade. Como elas retratam uma relação do Estado com determinados indivíduos, com determinados cidadãos, é uma relação tratada na matéria de direito internacional privado, porque o nome direito internacional privado é um tanto estranho, porque nem são normas internacionais, porque são normas internas que regulam a relação dos cidadãos com o Estado, mesmo quando atuem em outros estados, né? E nem é uma norma de direito privado, porque é uma norma de ordem pública, é uma norma de conexão de natureza imperativa, tanto que se diz que as normas do direito internacional privado têm uma natureza adjetiva substantiva, porque elas conectam a norma aplicável àquela relação, àquele evento que ali, aquele fato que ali está sendo discutido, e indicam a norma aplicável para aquela situação. E é exatamente o que acontece no contexto dos princípios da extraterritorialidade. É porque esses fatos, ainda que aconteçam no estrangeiro, ainda que aconteçam no território de outro Estado soberano, haverá a aplicação da norma penal brasileira por conta dos elementos de conexão que estão ali dispostos no artigo 7º do Código Penal. Então, o fenômeno da extraterritorialidade ele é tratado de maneira positivada no artigo 7º do nosso Código Penal. Então, vou aqui começar a compartilhar, fazer esse compartilhamento aqui da aula, para que a gente possa dar continuidade a essa análise, né? Acho que todos estão já vendo. Então, o artigo 7º, ele
tem a seguinte redação: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida, a liberdade ou a liberdade do presidente da República. Veja, trata-se especificamente dos crimes contra a vida, e aqui, creio eu, são, obviamente, aqueles previstos na parte especial do Código, entre os crimes contra a pessoa. Já no primeiro capítulo, os crimes contra a vida, onde eu tenho o artigo 121, o homicídio, o artigo 122, o induzimento, a instigação e o auxílio a suicídio. E eu quero crer que o infanticídio e o aborto, que são também crimes contra a vida, não estão aqui aplicáveis, porque trata-se do presidente da República, pela idade constitucional exigida, ele não poderia ser vítima, né, desses outros delitos, mas do delito de homicídio, daquele de induzimento, instigação e auxílio a suicídio, sim, e aí os crimes contra a vida estariam aí elencados. Também, no capítulo referente à liberdade individual, nós temos uma série de delitos que vão desde o crime previsto no 146, do constrangimento ilegal, até 147, o crime de ameaça, 148, o crime de sequestro e cárcere privado, e 149, o crime de plágio ou redução à condição análoga à de escravo. Então, esses são os delitos contra a liberdade previstos na parte especial do nosso Código Penal. E todos eles, de certa forma, elencados ou quando praticados contra o presidente da República, vão, mesmo que praticados no estrangeiro, ainda que tenham o presidente numa viagem internacional, se encontrava nesse momento em Paris, e esses fatos, a tentativa do homicídio, ou mesmo o homicídio consumado, foi praticado lá na capital francesa, e esse princípio da extraterritorialidade, conforme o artigo 7º, vai fixar a possibilidade de aplicação da lei penal brasileira. Entende-se aí que se está ofertando uma proteção ou defesa de uma instituição nacional. Não é por conta de quem ocupe a presidência naquele instante, mas da própria presidência como uma instituição republicana, uma instituição que compõe o quadro político brasileiro e que merece uma proteção estendida, né? Então, dentro dessas circunstâncias, nós estaríamos... mas sempre tem umas perguntas que são bem esquisitas, né, nas provas de concurso. Por exemplo, o presidente, andando pelas ruas de Roma, tem a sua carteira subtraída. E aí se pergunta se haverá ou não uma extraterritorialidade aplicável ao caso. Em princípio, aqui, pelo que temos disposto no inciso 1 do artigo 7º, não. A não ser que dentro da carteira existisse um cartão corporativo, e aí a gente teria uma outra disposição, porque atingiria, de certa maneira, o patrimônio da União, ou seja, valores que estão, né, dentro dessa perspectiva, inseridos, lesionando aí o patrimônio da União, né? Então, em princípio, a gente não teria, porque só trata-se de caso ou de hipótese de extraterritorialidade dentro das que estão descritas, né, no artigo 7º. E veja, é preciso também a gente tomar um certo cuidado nessa descrição, mesmo nesse quadro aí que está sendo apresentado, porque, observando como foi construído o artigo 7º,
nós vemos o seguinte: ficam sujeitos à lei brasileira, embora praticados no estrangeiro. Então, aqui já temos uma exceção também à regra comum da territorialidade, porque são fatos, são condutas completamente praticadas no estrangeiro, que não estão sendo atingidas por aquela expansão do artigo 6º, né, que expande, de certa maneira, o conceito da territorialidade, porque nem o resultado e nem a ação ou omissão fixam-se no território brasileiro, estão sendo produzidos no território brasileiro, portanto, naquela hipótese, ainda a fixação se dá pela territorialidade, aqui não, é uma hipótese da extraterritorialidade, de fato que é praticado no estrangeiro e que se fixa a lei penal brasileira. E aí nós temos, no inciso 1, por isso que acho inconveniente, depois eu vou rever esse slide, não é essa perspectiva de inciso 1, inciso 2. Na realidade, no inciso 1, os crimes. E o que é que ocorre com essa divisão que é feita aqui no artigo 7º? É que essas hipóteses do inciso 1, que nós vamos relatar agora, são hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. São hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. E como hipótese de extraterritorialidade incondicionada, nessa situação, né, nós vamos tratar, né, de matéria que, ainda que no estrangeiro tenha sido julgado ou processado, e o sujeito ali tenha até mesmo executado, recebendo pena, se ele ingressar no território brasileiro, ele poderá ser novamente aqui julgado e processado, e, obviamente, receber pena, só que aí existe apenas essa redução que é dada pelo artigo 8º, mitigando os efeitos dessa extraterritorialidade incondicionada, ou os efeitos do alcance também da ubiquidade, naquela hipótese do artigo 6º, do crime à distância. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas. Então, se lá foi multa, aqui é privativa de liberdade, haverá uma atenuação da pena privativa de liberdade imposta aqui no Brasil, porque a pena tem uma natureza diversa, né? Lá é patrimonial, aqui é uma pena privativa de liberdade. Mas se é a mesma pena, aí veja, ou nele é computada quando idênticas. Patrimonial, aí você vai ver os valores para compensar aí esse valor. A mesma coisa na privativa de liberdade. Se lá era privativa de liberdade, aqui também é. E você executou, e aí é a ideia de cumprida no estrangeiro. Cumprir significa executar. Foi executada no estrangeiro, ainda que uma parcela dela. E aqui se observa a possibilidade de atenuar, né, a pena imposta no Brasil, ou computar, né, no caso de idênticas, né, ou seja, aqui é computar a quantidade da pena. Por exemplo, se aqui a condenação seria de 8 anos e ele cumpriu lá no estrangeiro 6, restará cumprir no Brasil 2 anos. Mesmo assim, ele pode ainda ser processado e julgado. Veja, é o que extraímos do parágrafo 1º do artigo 7º, quando diz o seguinte: nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, mesmo que ele tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro, essa norma vai ser aplicada no contexto brasileiro. Agora, para isso, obviamente, ele terá que entrar no território nacional ou por vontade própria, não sei, se de repente ingressa no nosso território, ou pelo instrumento da cooperação internacional em matéria criminal da extradição. A extradição é um instrumento entre dois estados soberanos,
e, portanto, de relações internacionais, onde, para a cooperação em matéria criminal, um Estado pede ao outro a entrega de um determinado agente criminoso para submetê-lo à lei penal naquela hipótese relatada no pedido de extradição. Então, o pedido de extradição é feito na cooperação internacional em matéria criminal. Existe um outro termo que é usado, que é o da requisição, mas a requisição ela é própria dos órgãos ou organismos internacionais de cooperação, organismos esses multinacionais, né, formados por mais de um país, tipo Tribunal Penal Internacional, que quando ele faz esse pedido de entrega de um criminoso, de um agente criminoso, para fins de julgamento, ele o faz por esse instrumento da requisição. Por isso que se diz que, nessa hipótese, já que o próprio Brasil, lá no artigo 5º da Constituição, se submete à jurisdição dos tribunais penais internacionais, dos quais faça parte, e a gente faz parte do Tribunal Penal Internacional, né? A gente integra o Tribunal Penal Internacional, não há uma hipótese de vedação aí para a extradição, mesmo em matéria constitucional, porque esse organismo faz parte da estrutura institucional do nosso Poder Judiciário, por exemplo. Né? Então, não é um outro Estado soberano aplicando, analisando, conhecendo aquele fato. O limite imposto à extradição, que a gente não pode extraditar o nacional, e mesmo dentro daquelas hipóteses lá, né, não será extraditado, né, o nacional, né? Vamos lá para o artigo 5º da Constituição, para que vocês compreendam isso, e a gente não precisa, talvez, se eu não me engano, também tem uma questão lá no listão tratando dessa matéria, né, dos limites. E aí nós temos essas várias vedações, né, para o artigo 5º, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, mas a extradição é um instrumento e um mecanismo na relação internacional entre Estados soberanos. Veja, não é um organismo internacional multilateral, como é o caso do Tribunal Penal Internacional. Ele não solicita extradição, ele requisita a apresentação do réu. Olha a diferença, né? Então, essa é uma questão relevante, porque diferencia-se para essa vedação. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, há limites para a extradição no nosso contexto. Um outro limite está no 52, não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Aí vai ter que se avaliar essa matéria no tocante à extradição, ao conceito aí posto, né, para crime político e de opinião. Mas vejam, o artigo 5º faz essa limitação para a extradição. Não trata do tema da requisição. É isso que internacionalistas e até mesmo constitucionalistas, no caso brasileiro, falam. Até porque no próprio artigo 5º, lá adiante, vamos lá para o parágrafo que nós tratamos, né? No parágrafo 4º, ele diz o seguinte:
No artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição, nós temos: o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Então, esse tribunal passa a fazer parte dos nossos órgãos jurisdicionais igualmente, ou seja, ele integra, porque aí é uma adesão soberana, é o Estado que adere, e o Tribunal Penal Internacional, ele é um organismo multilateral, é um organismo internacional, ele não é um outro Estado soberano, por isso que o mecanismo, o instrumento por ele usado, não é o da extradição, mas da requisição, na matéria de cooperação, em matéria criminal. Pronto. Então, com essa advertência, a gente já passa a observar aí algumas questões no tocante à extraterritorialidade, né? Então, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. E aí, casos de extraterritorialidade incondicionada, que serão mitigados por aquilo que está disposto no artigo 8º, mas não deixa aberta a possibilidade de não se fazer vincular a lei brasileira nessas hipóteses. Quais são as hipóteses? Crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, já vimos aqui que é bem limitado, né, esse alcance lá, conforme os artigos que tratam dos crimes contra a vida, no título dos crimes contra a pessoa, e também dos crimes contra a liberdade, no título dos crimes contra a pessoa. Contra o patrimônio, a fé pública, mas não é aí de uma pessoa, não é do presidente da República, é da União, do Distrito Federal, ou seja, dos entes federativos que compõem a República Federativa do Brasil e de territórios, né? Porque os entes federativos são a União, Distrito Federal, Estados e municípios. Tudo bem aí. E o território é uma unidade, né? Uma unidade administrativa, mas que, pela norma penal, estaria também aí protegido dentro desse mesmo vínculo, né? Ou seja, se for um fato praticado contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, de território, de município, de empresa pública, de sociedade de economia mista, de autarquia ou fundação instituída pelo poder público, e aí em qualquer país que isso seja praticado e afete esse patrimônio ou a fé pública de quaisquer desses entes aí que compõem a administração direta ou indireta, né? Todos esses entes que compõem a administração pública brasileira, o princípio também é o princípio da proteção ou defesa das instituições nacionais aí contra crimes que afetem o seu patrimônio. Tem o peculato, tem a corrupção, você vai ter igualmente os crimes de falsidade documental, falsidade ideológica, que aí estão na hipótese de fé pública. Dentro dessas hipóteses que estão aí elencadas, há a vinculação também, igualmente, da norma penal brasileira. Bom, igualmente, se sujeitam, né, à norma penal brasileira os crimes contra a administração pública, e aí começa ali no 312 do Código Penal, né, os crimes contra a administração pública, por quem estar a seu serviço, por quem preste serviço à administração pública, onde quer que se encontre, né? Então, os crimes praticados em sedes de embaixada, em consulados brasileiros, que afetem a administração pública brasileira, por quem estar a seu serviço, também pelo princípio de proteção ou defesa, vai se vincular e, de maneira incondicionada à norma penal brasileira. E aí nós temos, por fim, o crime de genocídio. Há alguns autores que colocam essa hipótese como uma hipótese de justiça universal,
por conta do compromisso internacional de se reprimir os crimes contra a humanidade, em especial o genocídio, que é, entre os crimes contra a humanidade, o mais grave a ser praticado. Bom, o crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Ora, ainda que haja esse compromisso internacional da repressão ao genocídio, eu não diria que a linha D aí da hipótese do artigo 7º, inciso 1, que são as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, ou seja, que independente da adimplência de quaisquer condições vai se aplicar a lei brasileira, está dentro da ideia da justiça universal, porque eu tenho que combinar para essa hipótese de extraterritorialidade incondicionada a nacionalidade do agente, e aí é um princípio de personalidade, né, que é o agente ser brasileiro, ou domiciliado no Brasil. E aí existe o princípio da personalidade ativa, porque é o agente brasileiro, ele é o sujeito ativo da ação. E o princípio do domicílio, que, se nós vamos observar dentro das normas do direito internacional privado, essas são as regras de conexão por excelência, personalidade e domicílio. Elas servem exatamente para fixar a norma aplicável ao caso, à hipótese, né? Por excelência, quase em todas as hipóteses. A regra de conexão, que é uma norma imperativa, né? No sentido de vincular a possibilidade de aplicação da norma, ela é muito clara nessa questão aí. Então, nestes casos previstos no inciso 1 do artigo 7º, a lei brasileira aplica-se ainda quando o sujeito tiver sido julgado, absolvido ou condenado no estrangeiro, retratando hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Então, independente do que ocorra, mesmo que ele tenha sido julgado, absolvido ou condenado, ainda que ele tenha sido absolvido, vai ser novamente julgado aqui no Brasil. E se ele foi condenado e ali cumpriu alguma pena, o que eu posso fazer é aquela redução dada pelo artigo 8º do Código Penal, né? Retratando hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Cabe apenas a atenuação do artigo 8º dos efeitos dessa dupla condenação, mas há a possibilidade de se fazer vigorar a norma penal brasileira, porque se trata de extraterritorialidade incondicionada. Então, nessas hipóteses, nós estaríamos, né, detalhando uma situação que trata, né, do elemento da extraterritorialidade incondicionada. Bom, então, as outras hipóteses que estão no artigo 7º, inciso 2, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes de... Aí nós vamos partir para as hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Quais são as condições? E aí o parágrafo 2º do artigo 7º coloca: nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Concurso significa soma, né? A soma das seguintes condições. Entrar o agente no território nacional. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Pode ser que o fato não seja punível lá. Né? Tem casos como, por exemplo, da bigamia. É punível aqui no Brasil, mas há estados africanos ou mesmo países árabes, né, onde não há essa vedação. Está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. E aí nós temos que observar o que diz os artigos 81 a 99 da Lei 13.445, a Lei 13.445, de 2017, temos ir aqui para ela, para entender quando é factível a extradição. Óbvio que, por força constitucional, não há extradição por crime político de opinião.
Mas isso não é aí suficiente, né, para fazer essa análise, né, do alcance, né, da norma. Aí, vamos aqui para... Então, no artigo a Lei 13.445 é a lei de migração, né, que substituiu, que revogou o antigo Estatuto do Estrangeiro. Ela é de 2017, né, foi assinada ainda pelo Michel Temer, e ela contém uma série de elementos, né, com relação às medidas de proteção, né, do imigrante, e ela estipula, né, algumas condições aqui. Vejo no artigo 81. A extradição é a medida de cooperação internacional entre Estado brasileiro e outro Estado, aquilo que eu falava, né, pelo qual se concede ou solicita a entrega de pessoas sobre quem recair a condenação criminal definitiva ou para fins de instrução processual penal em curso, né, com os indícios. A extradição será requerida por via diplomática ou pelas autoridades centrais designadas para esse fim. A extradição e sua rotina de comunicação serão realizadas pelo órgão competente do Poder Executivo, em coordenação com as autoridades judiciárias, policiais competentes. E aí, no artigo 82, temos: não se concederá a extradição quando um indivíduo cuja extradição é solicitada ao Brasil por brasileiro nato. A hipótese aí é de vedação constitucional, ou seja, a lei só repete o que está no dispositivo lá do artigo 5º, inciso 51 da Constituição. O fato de motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente, porque vai extraditar algo que é atípico, que não é considerado crime. O Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditado. É uma hipótese, por exemplo, onde nós alcançamos, pela extraterritorialidade, a ação, né, que foi praticada por ele, ou naquela hipótese de extensão do território do que está ali no artigo 6º, nós alcançamos também essa imputação do fato. A lei brasileira impusera ao crime pena de prisão inferior a 2 anos. Está entre aqueles de menor potencial ofensivo, que basicamente é isso, né, onde cabe aqueles procedimentos, né, da 9.099 de 95, portanto, não, também nessas hipóteses, não será concedida a extradição. O extraditado estiver respondendo a processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido. Então, se ele já foi condenado aqui no Brasil e cumpriu a sua pena, ou estiver respondendo processo, e ainda que esteja, né, no curso de responder processo ou tenha sido absolvido, ele não será extraditado. A punibilidade estiver extinta pela prescrição, segundo a lei brasileira ou a do Estado requerente. Se observa aí qual lei é mais favorável ao réu. Se a do Estado requerente tem um curso prescricional menor, inferior, é ela aplicada. Se é a lei brasileira, é a nossa lei que é aplicada. E aí, nesse caso, havendo a extinção da punibilidade pela prescrição, não vai se conceder a extradição. O fato constitui crime político ou de opinião. São fatos que repetem também o que já está na norma constitucional. Extraditando tiver que responder no Estado requerente perante tribunal ou juízo de exceção, tribunal criado a posterior aos fatos, né, para tratar daquela matéria em específico, não fazendo parte, né, de um juízo natural, de um juízo orgânico que já esteja instituído, isso ficar comprovado, também não vai ser concedida a extradição. O extraditando for beneficiário de refúgio nos termos da lei número
E aí a questão do refúgio é uma hipótese específica desse movimento internacional de pessoas, né, onde é concedido o chamado asilo político. E aí, se ele já portanto, merecedor desse asilo, hoje tem se perguntado se não é possível colocar no Estatuto de Refugiados, porque existe também um Estatuto Internacional específico, tratado nas Nações Unidas, as pessoas que migram em virtude de calamidades ambientais, de situações, porque hoje tem um problema com relação a essa alteração do clima, que vai ficar impossível em alguns países, principalmente ali na Polinésia, que são ilhas, né, a sobrevivência. E, inclusive, o mar tende a subir de tal forma que cubra algumas dessas ilhas que são nações bem pequenas, mas são. E aí, como é que a gente vai lidar com essas pessoas sem reproduzir o fenômeno do apátrida, que é aquele sujeito que fica sem um direito positivo, vinculando a eles direitos de cidadania, né? Que são direitos fundamentais. E é por isso que tem se buscado algumas soluções no tocante a essas circunstâncias, né? E há também circunstâncias, às vezes não é da violação sistemática de direitos proveniente do Estado, mas de um ambiente também tremendamente violento, onde o Estado se encontra de tal forma enfraquecido, onde não existe qualquer força por parte do Estado, que essas pessoas se submetem a poderes locais muito violentos e extremamente violadores dos direitos humanos. As hipóteses de violação, que a gente chama de violação horizontal aos direitos humanos. E há também uma discussão de se, nessas circunstâncias, eu não poderia aplicar o Estatuto do Refugiado, que é de uma pessoa que migra em busca de paz, em busca de tranquilidade, de segurança, já que não possui naquele território. Ainda que o Estado seja virtualmente democrático, existam condições, digamos assim, formais, mas na prática, né, na realidade, esse Estado encontra-se totalmente esfacelado e a pobreza, a miséria e também outras circunstâncias relacionadas a domínios territoriais por organizações criminosas colocam em risco essas pessoas. Isso ocorre, sobretudo, na América Central, onde muita gente se vê obrigado a migrar porque não encontra segurança prestada por parte do Estado. E aí tem se buscado também, junto à comunidade internacional, o estatuto de refugiado para essas hipóteses. Não está fugindo propriamente do governo, mas está fugindo de uma situação de violência horizontal provocada aqui, sobre a qual o governo não tem o menor controle e que necessita aí de um asilo nessas circunstâncias. Então, vejam que essas medidas que estão aqui no artigo 82 da Lei 13.445 de 2017, que é a nossa lei de migração, elas excluem, né, a possibilidade da extradição nessas circunstâncias. Letra D. Não ter o agente sido absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. E aí é uma hipótese que não é semelhante à da extraterritorialidade incondicionada, né? Porque mesmo que ele tenha cumprido pena no estrangeiro, na extraterritorialidade incondicionada, ele pode vir a cumprir pena aqui no Brasil e ele pode aqui se submeter à norma, não é? Não ter sido agente perdoado no estrangeiro por outro motivo, ou não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então, essas hipóteses de extinção da punibilidade que nós vamos analisar entre os artigos 107 e 120 do Código Penal. E vamos observar se houve essa extinção da punibilidade e se houve, não haverá essa fixação da imposição da norma penal brasileira
na hipótese, porque trata-se de extraterritorialidade condicionada. Então, as hipóteses aí de extraterritorialidade condicionada são que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Então, nós nos obrigamos a reprimir, por exemplo, pelo Protocolo de Palermo, o tráfico de pessoas. Então, está lá essa perspectiva do tráfico de pessoas. Também nos obrigamos a reprimir o genocídio. E, obviamente, aí sim encontramos, diante dessa obrigação assumida internacionalmente, o princípio da justiça universal. Ele é mais claro no artigo 7º, inciso 2, a linha A, do que ele estava no artigo 7º, inciso 1, a linha D. Porque na linha D, o que mais importa é o agente ser brasileiro ou domiciliado no Brasil. Esse genocídio aqui trata realmente da figura, mas não é uma ideia de justiça universal, propriamente. O que traz a justiça universal é que, independente do agente, de quem tenha praticado, se assumimos um compromisso internacional de reprimir aquela conduta, nós vamos fazer vigorar, conforme, obviamente, os parâmetros estabelecidos na lei brasileira, essa repressão para o princípio de justiça universal, ainda que os fatos tenham sido praticados no estrangeiro. Né? Praticados por brasileiro, em que o sujeito ativo foi brasileiro. Aí se pergunta, e se o sujeito passivo foi brasileiro? Só é o presidente da República, professor? Lembre-se que o presidente da República não é pela personalidade, não é por ele, é por conta da instituição, presidência da República, e, portanto, o princípio é um princípio de defesa das instituições nacionais, que é o princípio de proteção e defesa, não é o princípio da personalidade. Mas existe, sim, no parágrafo 3º do artigo 7º, as hipóteses seguintes. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro, e aqui o brasileiro não é o agente. Nessa hipótese que está aí no artigo 7º, inciso 2, a linha B, né, é agente, é sujeito ativo, é quem pratica o fato. E no parágrafo 3º, ele é a vítima, é o sujeito passivo, é a vítima do evento. Cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, não foi pedida ou foi negada a extradição. Então, essa é a questão, né? Houve requisição do ministro da Justiça para que, efetivamente, esse estrangeiro que praticou no estrangeiro, no outro país, crime contra brasileiro e vitimou o Brasil, seja submetido à nossa norma. Mas tem que reunir as mesmas condições do parágrafo anterior. Quais são as condições? Entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelo qual a lei brasileira autoriza a extradição. Aí tem que olhar lá o artigo 82 da Lei 13.445 de 2017. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não está extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Então, reunidas essas condições, pode ser que o estrangeiro que pratique crime contra brasileiro, onde quer que seja, também venha a responder por esse fato aqui no Brasil, por um princípio de extraterritorialidade condicionada. Então, há o princípio aí da personalidade passiva, que é o princípio onde a vítima é brasileira, mas dentro dessas condições que estão aí estipuladas. A linha C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. E aí o princípio é do pavilhão ou bandeira, porque é da matrícula da aeronave, ou seja, o pavilhão, a bandeira que elas ostentam, indica o local de matrícula da embarcação aeronave, mercante ou de propriedade privada, e aí não me importa qual seja,
A gente já viu que quando no território brasileiro, no mar territorial brasileiro, elas fica-se a norma penal brasileira, não temos dúvida disso. E em águas internacionais, elas se tornam, por força do artigo 5º, elas se tornam, por força do artigo 5º, extensão do território brasileiro. Mas já nas águas de território estrangeiro, ou em aeroportos estrangeiros, sendo embarcação privada, porque normalmente essa extensão só persiste se a embarcação a aeronave for pública. Veja o que temos no artigo 5º. Para efeitos penais, consistem-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Tudo bem. Bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Alto mar aqui são em águas internacionais. Até aí são extensão do território nacional. Só que as embarcações aeronaves de natureza privada, quando ingressam no território estrangeiro, já não estão mais como extensão do território nacional, e aí a norma estrangeira pode vigorar e ser aplicável aos fatos que ali forem praticados. Né? Mas se lá não forem julgados, elas vão fixar, por uma questão de extraterritorialidade condicionada, a vigência da norma penal brasileira, aí conforme o artigo 7º, inciso 2, a linha C, por conta do princípio do pavilhão ou bandeira, que é o princípio de representação, ou seja, do Estado que, de certa maneira, tem uma representação por parte daquela embarcação ou aeronave. Bom, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. As hipóteses previstas no artigo 7º, inciso 2 do Código Penal são de extraterritorialidade condicionada, aplicando-se à lei brasileira se reunidas as condições previstas no parágrafo 2º do mesmo artigo. Entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles que a lei brasileira autoriza a extradição. Isso aí já mudou, porque isso era no antigo Estatuto do Estrangeiro, agora, na lei de imigração, os crimes punidos com pena superior a 2 anos, né? Não admitem, com pena superior a 2 anos, porque até 2 anos não admitem extradição. Vedada a extradição de crimes políticos e de opinião. Não ter sido julgado o agente no estrangeiro, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não está extinta a punibilidade do agente segundo a lei mais favorável. Então, cuidado apenas aqui com essa ideia de crimes comuns punidos com pena superior a 1 ano. Não. Agora, crimes comuns punidos com pena superior a 2 anos, porque até 2 anos fica ainda vedada a aplicação da extradição, conforme o artigo 82 da Lei 13.445 de 2017. Bom, o parágrafo 3º do artigo 7º do Código Penal adota excepcionalmente o critério da personalidade passiva. E vimos que, normalmente, os crimes praticados por brasileiro no estrangeiro também podem fazer vigorar a lei penal brasileira naquela hipótese. Mas, excepcionalmente, quando o brasileiro for vítima, né, for a personalidade passiva, aplica-se ao crime praticado no estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições do parágrafo anterior, que são aquelas condições comuns da extraterritorialidade condicionada, não for pedida ou foi negada a extradição, houve requisição do ministro da Justiça. Então, portanto, o ministro da Justiça solicitou aí a... E aí nós temos extraterritorialidade. Lembrete, é vedada a extradição de brasileiro nato. Contudo, o brasileiro naturalizado poderá sofrer extradição por crime comum praticado antes da naturalização ou por comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Mas não é qualquer tráfico, é tráfico internacional, né, de entorpecentes e drogas afins, né, na forma da lei.
Requisitos para concessão: exame prévio do Supremo Tribunal Federal, a existência de tratado e convenção firmado com o Brasil, bem que, inclusive, isso aqui, deixa eu dar uma olhada. Veja só, a emenda 45, lá para ele, que a sentença hoje que administra a extradição, ver as competências aqui dos tribunais de sobreposição. É importante sempre a gente se referir diretamente à Constituição. Está ainda no artigo 102, a extradição solicitada por Estado estrangeiro, né? Continua entre as competências, só a homologação da sentença penal estrangeira, se eu não me engano, foi transferida para o Superior Tribunal de Justiça. Vamos ver se é isso. Artigo 105, os conflitos de atribuição, a reclamação. Os crimes comuns, mandados de segurança, conflitos de competência entre mandado de junção. É isso. Artigo 105, inciso 1, a linha I. Homologação de sentenças estrangeiras e a concessão da exequatur às cartas rogatórias, né, vindo do estrangeiro. Isso vai nos interessar, sobretudo, na hipótese lá do artigo 9º, porque quais os efeitos que a sentença penal estrangeira pode produzir no território nacional. Impor medida de segurança e obrigar a reparação do dano. Então, esses são efeitos que o artigo 9º do Código Penal estipula, e essa homologação hoje é feita, a homologação dessa sentença por via de uma carta rogatória pedindo que ela seja executada no âmbito brasileiro, é feito pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, o STJ, antigamente era o Supremo, foi essa pequena alteração. Extradição não houve alteração, o exame prévio continua pelo Supremo Tribunal Federal, a existência de tratado ou convenção firmado com o Brasil ou em sua falta, declaração de reciprocidade por parte do Estado requerente, a pena a ser aplicada no Estado recebedor, do extraditado não pode contrariar as disposições constitucionais brasileiras acerca das penas admissíveis. Portanto, a gente tem vedado a pena de morte, a pena de caráter perpétuo, e aí isso pode ser feito um acordo também com o Estado recebedor para que haja uma adequação constitucional específica, né, para aquele extraditando. Existência de sentença penal condenatória, prisão preventiva, outra modalidade de prisão cautelar decretada por parte da autoridade competente no Estado requerente, e o fato imputado deve constituir crime e não mera contravenção penal. Já está mais ou menos claro isso também pelo que determina o artigo 82 da 13.445, a gente já viu que tem que ter uma pena superior a 2 anos, acordo para que o extraditado somente seja julgado pelos motivos relatados no requerimento de extradição, e aí a especificidade do fundamento. Tudo isso são elementos que importam na análise da extradição, no momento da concessão dela para aquela situação ali tratada, né, na medida. Bom, caso exista mais um pedido de extradição, a ordem de preferência, conforme disposto pelo Supremo Tribunal Federal, será país cujo território consumou-se o crime. E pode ser que mais de um país, mais de um estado, peçam a extradição daquele sujeito. E vamos supor que é um terrorista internacional, e aí, mas o fato mais grave que ele praticou se consumou num determinado país, ainda que o próprio país de origem dele também queira.
né? Mas vai se ver que é o país que consumou-se o crime. País onde ocorreu o crime mais grave, segundo a lei brasileira. País do domicílio do extraditando, né? Onde ele reside, onde ele mantém a maior parte das suas atividades, as suas atividades humanas, né? Critério das convenções internacionais assinadas pelo Brasil. O Brasil assinou a Convenção de Combate à Tortura, comprometendo-se em extraditar pessoas acusadas por tal crime. Assinou a Convenção de Combate à Corrupção no Funcionalismo Público. Também existe essa obrigatoriedade da extradição dentro dessas circunstâncias. Então, vejam que, dentro dessa análise, né, que aqui é desenvolvida, dentro da perspectiva da lei penal no espaço, nós encontramos aí vários elementos que correspondem à forma como está disposto e vem construído o artigo 7º, né? No seu inciso 1, com as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, no seu inciso 2, com as hipóteses de extraterritorialidade condicionada, as regras de conexão, que são as regras, dizem que essas regras são adjetivas substantivas, porque, ao mesmo tempo em que elas servem apenas para vincular a norma, elas também são imperativos, porque elas devem ser observadas de forma taxativa, né, de forma bem restritiva com relação a essa vinculação. Eu não posso estar ampliando as regras de conexão, as regras que vinculam a norma penal brasileira aos fatos que foram praticados no estrangeiro, elas são taxativas só nessas hipóteses que estejam aí previstas no artigo 7º, que vai detalhar essas regras. Existe um elemento de mitigação disso tudo, que é o que está disposto no artigo 8º, no tocante a hipótese de comutar a pena ou atenuar a pena, né, dentro da perspectiva que está aí disposta, né, pelo artigo 8º, e vejam do Código Penal, e vejam essa questão relacionada ao artigo 9º, que, como eu disse a vocês, vai passar por uma avaliação, né, hoje do Superior Tribunal de Justiça, porque é quem está competente atualmente, após a emenda constitucional número 45 de 2004, para o execato e a análise das cartas rogatórias e fazer viger no Brasil decisões, né, proferidas pelos órgãos judiciários de outro estado. Então, na hipótese, né, que temos aqui do artigo 9º, a sentença estrangeira, quando a aplicação na lei brasileira produz no espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para 1. Obrigar o condenado à reparação do dano e à restituição e a outros efeitos civis. Então, para esse efeito da reparação civil. E aí se fará a execução com a liquidação dos bens, com todos os elementos comuns a uma execução no contexto brasileiro, para poder satisfazer aquilo que foi solicitado por um órgão jurisdicional estrangeiro, né? E sujeitá-lo à medida de segurança. E aí é uma medida de saúde, uma medida sanitária. Uma das consequências possíveis da prática criminal, a gente já tratou aqui, que o direito penal a gente conhece exatamente pela consequência, que é a pena. Se fosse pela conduta, talvez a gente denominasse direito criminal, né? Mas aí a relevância da consequência jurídica, que em princípio é a pena, transforma esse direito no direito penal, né? Ou seja, dentro desse conceito que me vem pela consequência. Mas há uma outra consequência possível para a prática criminal, que é a imposição de medidas de segurança. É uma das consequências da prática criminal, aplicável aos inimputáveis. Obviamente, ela tem um papel mais interventivo, porque enquanto a pena tem por fundamento a culpabilidade, a medida de segurança tem por fundamento a periculosidade.
e ela tem uma perspectiva sanitária, uma perspectiva de saúde, de tratamento. Ela é voltada para esse objetivo, né? Um objetivo curativo, né? E, portanto, estaria dentro desse aspecto contemplada Ô, professor, entre essas hipóteses aqui do artigo 9º. Diga aí, Fábio. quando se fala aspecto curativo para quem? Para o agente transgressor? Sim, a ideia da medida de segurança é de que ela, tanto que ela eu até, Fábio, tenho muitas críticas a isso também. Eu orientei um trabalho da Olivia, né, que é um trabalho exatamente questionando muitos conceitos, muitas falas, muitos discursos relacionados à medida de segurança. Por exemplo, ela tem um prazo indeterminado, porque a ideia é curar a pessoa, né? E aí, como é um procedimento de cura, não se dá prazo, como ocorre com a pena vem com um prazo que vincula, né? E isso pode dar uma abertura para autoritarismos, para abusos, né, os mais variados possíveis, né? A medida de segurança, inclusive, há quem vislumbre no combate às organizações criminosas uma aproximação da pena à medida de segurança, ou seja, de buscar essas medidas de intervenção, porque o que estaria aí mais o Estado estaria aí mais propenso a lidar com a ideia da periculosidade do que da culpabilidade nessa criminalidade habitual, que é praticada como um papel funcional do sujeito que se associa a um crime organizado, não só ao tráfico, mas, vamos supor, a máfia, né, ou outras hipóteses, né, grupos terroristas, etc. Então, isso levaria à necessidade de se adotar um modelo de consequência que não seja propriamente a pena, porque a pena você estipula para o cidadão. Essa perspectiva de que essas medidas são para sujeitos que não confirmam essa identidade hegemônica, essa identidade que está estabelecida pelo Estado e, portanto, essa medida, essa consequência deveria ter um prazo indeterminado. E aí é onde se constrói um fenômeno que nós chamamos de direito penal do inimigo, que ainda não é uma realidade aqui no Brasil. Viu? A gente faz uma menção a essa hipótese, mas não existe estruturalmente essa ideia. Talvez alguns países europeus eles construíram essa hipótese estruturada, né, de um direito penal do inimigo aplicada a essas circunstâncias. Mas nós não alteramos, por exemplo, a consequência que continua sendo a pena, mesmo para aqueles que operam o crime organizado. O que aplicamos é a pena. Temos alguns institutos que se assemelham, né? Por exemplo, o ambiente institucional para lidar com os integrantes das organizações criminosas é a supermáxima norte-americana, é o carcere duro italiano. Aqui nós temos o regime disciplinar diferenciado, mas ele é um regime disciplinar na forma de execução da pena. E a pena continua sendo a pena privativa de liberdade. Ele já não é estabelecido de cara, né, de pronto, como uma consequência e um modelo punitivo específico para aqueles sujeitos. Ele é um incidente na execução que pode ocorrer em virtude da prática de determinadas faltas disciplinares, etc. Né? Então, por isso que a gente não pode dizer que nós temos uma estrutura de direito penal do inimigo. Tem uma certa construção, mas não existe ainda, no tocante ao Brasil, isso porque, apesar de termos muito apelo para isso, né? Então, tem pessoas que apelam para, desde que o direito penal é muito frágil, que não tem correspondido aos anseios da comunidade, que era necessário nós termos intervenções mais rigorosas,
Isso tem sido realmente É porque, Fábio, a pena tem por fator essa perspectiva da ressocialização e da execução da pena propriamente, né? Do sofrimento ocasionado pelo fato de você estar executando pena, mas levando-se em conta que aquela pessoa que recebe a pena é imputável, tem consciência também do castigo daquilo que ela está recebendo. Já a medida de segurança, ela provém de uma absolvição, porque você absolve o sujeito, mas é a chamada absolvição imprópria, porque você o absolve para impor uma medida de segurança que é uma medida de tratamento, é vista como uma medida médica, né? Tanto que a internação em hospital psiquiátrico, atendimento ambulatorial, ela é uma das consequências possíveis, como eu disse, o fato criminal tem duas sanções possíveis, as penas e as medidas de segurança. As medidas de segurança são uma das consequências jurídicas da prática criminal, mas ela não é, não é em princípio, uma pena, né? No sentido, ela é uma medida vislumbrada como uma medida sanitária, porque exige o tratamento psiquiátrico, ele exige a intervenção de saúde nessa hipótese. Compreende isso? Então, por isso que ela é vista como uma Sim. medida de tratamento. A prisão preventiva, professor, seria uma medida de segurança? Não, Não, de né? forma alguma, porque aí é uma cautelar processual, diz Uhum. respeito à questão processual, ela não é uma medida de segurança, tá certo? A medida de segurança realmente exige ou tratamento em hospital psiquiátrico ou tratamento ambulatorial. Uhum. Compreende? Então, a Uhum. prisão preventiva jamais. Ela é um instrumento processual para poder realizar a cognição, né? Ou seja, garantir a cognição processual. Ela tem alguns fundamentos, né, que ali observados para a questão da cognição processual, né? Não se deve também abusar dela, né? A regra é a liberdade e a liberdade provisória. Então, só quando realmente houver alguns elementos que tornem necessária essa intervenção, mas ela não é uma medida de segurança, tá certo? É porque eu acho que você ouviu falar do fundamento da periculosidade e pensou nessa perspectiva de um agente que causa perigo público, né? Sim, exatamente. Não é assim. A periculosidade aí é uma periculosidade analisada pela inimputabilidade. É exatamente essa Uhum. perspectiva do sujeito que não tem consciência, não tem Tem capacidade de se capacidade defender. plena, né? Exato. Lá pelo artigo 26 do Código Penal. Tá bom? Ok, professor. Aí, nessas condições, a gente. E aí, sujeitá-la à medida de segurança. E aí, o parágrafo único do artigo 9 coloca: a homologação depende, para os efeitos previstos no inciso 1, de pedido da parte interessada. Então, a parte que quer a reparação faz esse pedido e, obviamente, junto à Justiça do Estado, que ela se faz representar, e vem essa rogatória, né, para que aqui haja a reparação do dano, a restituição de bens que foram objeto, né, do crime que foi praticado. E para os outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado da requisição do ministro da Justiça, porque aí vai para as relações internacionais, né? Como estão aí estabelecidas. Então, se faz uma pergunta com relação à eficácia da sentença penal estrangeira no Brasil, aí vocês responderiam que sim, ela produz efeitos, mas não são efeitos plenos, são efeitos restritos ao que está determinado, efeitos de forma restrita e taxativa ao que está determinado no artigo 9º, obrigar o condenado à reparação do dano ou sujeitá-lo à medida de segurança. Nessa hipótese, não seria nem condenado, porque sujeitar uma pessoa
a medida de segurança, porque normalmente existe a absolvição, né, em virtude da pessoa não ter consciência, não ter plena capacidade de discernimento daquilo que ela praticou. E aí nós chamamos isso de absolvição imprópria, para impor uma medida de segurança, que é uma das consequências. Bom, gente, por hoje era isso. Terminamos basicamente o conteúdo de teoria da norma penal. Para a semana nós temos uma série de revisões que vão alcançar talvez um ou outro elemento que não deu, né, ou que a gente não conseguiu tratar. Eu acho que os monitores estão preparando isso muito bem. Tenham conversado com eles, né? Então, na próxima semana estaremos juntos, né? Eu estou aqui com eles também para complementar e tratar. E até lá vocês busquem fazer individualmente aquele listão. Vocês receberam o listão, né? Então, se receberam, Sim, professor. Está no blog da turma já. já está no blog. Vão completando aquele listão com esses conteúdos. Aproveita aí alguns slides. Vê que tem alguns elementos que eu deveria realmente ter revisado, né? Esse slide, o último, por exemplo, ainda está com a referência do Estatuto do Estrangeiro. Mas nós temos, desde 2017, a Lei de Imigração. Uhum. Aí é preciso ter esse cuidado para complementar. Não é mais um ano, são 2 anos. E, portanto, muda alguma coisa na resposta. Aqueles quesitos foram pensados ali por volta de 2012. Muda algumas condicionais também, né? Para a Assim, extradição. tem aquela passagem também com a imunidade do advogado, que tem uma decisão mais recente do Supremo, vocês já podem fazer referência a ela. Eu vou até falar durante a revisão. Então, ter esse cuidado de ir administrando essas coisas à medida que forem evoluindo nas questões, tá certo? Agora, em princípio, elas não deixam de ter resposta, apenas vai variar um pouquinho e vai ficar mais preciso, né? Sim, os slides eu já liberei, já mandei todos. O que está faltando são as aulas. As aulas a gente vai nesse final de semana liberar também, tá bom? Vai colocar no canal no YouTube, né? Eu coloco lá para ficar mais abrangente, para vocês acompanharem, né? Tá certo? Uhum. Bom, então um Professor, abração. só uma pergunta. O senhor tem alguma indicação de aqueles materiais de Código Penal comentado? Não, a não ser o de Guilherme Souza Nutti, mas com aquela ressalva que eu fiz, com cuidado de vocês olharem também. Se ele faz isso, ele coloca as outras teses, né? Mas exatamente porque ele é um arquivo jurisprudencial, basicamente, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, ele tem que ter esse cuidado para dialogar com as cortes de sobreposição, porque normalmente nos concursos pedem a jurisprudência do STJ e do STF. Aí vocês podem, até para estagiário, que muitos de vocês vão fazer aí estágio na Defensoria Pública da União, na Procuradoria da República, na AGU, né, Advogado-Geral da União, mesmo junto ao FPB, é um bom estágio. E aí vocês vão precisar de ter essa noção, esse cuidado de fazer essas referências a partir daquilo que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estão decidindo, tá bom? Uhum. Mas eu acho que ele é completo, Fábio. Ele pode lhe ajudar. Eu acho que eu estou entendendo aí o que você. Ele vai lhe ajudar porque ele também coloca isso. Agora, porque os alunos às vezes ficam só na primeira parte, não pegam toda a discussão, né? Aí chega na prova, professor, fui fazer a prova por NUT e dancei, né? Apliquei aquela. Mas ele colocou as outras posições também, porque a posição do Tribunal de Justiça de São Paulo normalmente é minoritária. E os editais dos concursos não colocam NUT, eles sempre colocam muito claramente. É preciso seguir os editais, né, para vocês olharem quais são os manuais que estão ali referidos, né? Então, tem esse cuidado. Mas eu acho ele mais completo. Ele é mais completo. Agora, você tem que ter esse cuidado na leitura. Tá bom? Ok, professor.
Um abração, até para Abraço, bom dia, até semana que vem. Abraço, professor. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até a próxima semana. Tchau, professor. Lembrar de mandar o link corretamente, né, professor? Para não citar mais o pessoal novamente.